Hoje a reflexão que eu vou trazer para vocês é baseada na carta do nosso queridíssimo apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, vamos ler o capítulo 4, que diz assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. Isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós, que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: Eu criei e por isso falei, pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos levará, junto com vocês, até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando. O nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Em muitos momentos a gente acaba entendendo como se servir a Cristo fosse uma caminhada onde você só vê arco-íris, onde você só vê lindos e belos pastos e animais, e é tudo tão belo e incrível. E a gente esquece que Jesus já nos preparou para tudo isso. Ele já tinha dito que seríamos perseguidos, seríamos caluniados, que o mundo nos odiaria por pregar a palavra dele. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que, apesar de tudo isso, nós sabemos que não é porque ele está permitindo a chuva, o deserto, que ele não nos ama. Não é porque ele está permitindo uma dificuldade que ele esqueceu da gente. E eu sempre trago esses pontos assim mais profundos da nossa alma, porque é muito fácil, pessoal, a gente só falar dos dias fáceis, dos dias tranquilos. Aí eu venho aqui falar para vocês somente sobre prosperidade, sobre como tal pessoa na Bíblia fez tal coisa, depois conseguiu isso e tal. Só que o dia ele continua, né? O dia de hoje ele tá passando, o dia de amanhã ele vai chegar. E o próprio Jesus já deixou para nós, e eu sempre, quando eu tô num momento muito difícil de confiar na palavra que ele me deu, na promessa que ele me fez, confiar naquilo que ele colocou no meu coração, eu sempre me lembro daquilo que ele falou. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Cada dia trará as suas respectivas, dificuldades. Eu gosto sempre de resumir assim, porque as pessoas que não conhecem muito a Bíblia, elas acabam interpretando melhor essa fala de Jesus. E aí, se você observar, isso ajuda muito a regular a sua ansiedade. Porque às vezes a gente vive tanto pensando naquilo que precisamos resolver na próxima semana ou amanhã, que esquecemos do hoje e o agora.
Um belo dia, eu acordei, eu fiz as coisas normais que eu tinha programado para aquele dia, depois segui o outro dia, depois segui o outro dia. E aí chegou uma hora que o tempo, ele já estava acabando. Foi quando eu tinha 16 anos e o câncer já estava consumindo o meu pai. E aí um belo dia eu não tinha mais aquele amigo, aquele companheiro, aquela voz. Um belo dia ele não lembrava mais quem eu era. Um belo dia eu não ouvia mais ele chegando com o carro. Um belo dia não tinha mais ele para chamar o meu nome. E tudo isso aconteceu tão rápido que eu não tive tempo de me despedir. Eu não tive tempo de aproveitar. Só que essa é a parte mais engraçada da vida, que só temos uma certeza, porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu não sei nem se eu vou acordar amanhã. Mas eu tenho uma certeza, que Jesus Cristo morreu por mim na cruz e que assim que Ele quiser cortar ali, tirar a tomadinha do Gabriel, eu vou encontrar Ele. Porque é isso que nós pregamos, né? Esse mundo aqui em que nós estamos não é o lugar que Deus planejou para nós. Então, ninguém tinha me avisado que o ano anterior seria o último dia dos pais que eu passaria com meu pai, que eu poderia dar um presente para ele, que eu poderia abraçá-lo da forma que eu abracei, que eu poderia tomar o café da manhã da forma que eu tomei. Eu não sabia que era o último. E quando tudo começou a acontecer, e principalmente da forma que foi, quando você vê uma pessoa que você tanto ama cada vez mais definhando e indo embora aos poucos, e sinceramente não sei dizer se é mais difícil você simplesmente só receber a notícia ou ver quem você ama sofrendo cada vez mais lentamente. E eu tô trazendo essa parte da minha vida aqui pra vocês, para que vocês de alguma forma possam entender que nós só temos o agora. Nós só temos o hoje. E o que é que você tá fazendo hoje? Porque o próprio apóstolo Paulo falou aqui, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Eu espero que, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja pensando, independente de que dificuldade você esteja tendo que lidar nesse momento na sua vida, quero que você saiba que Jesus, ele te ama, que Jesus, ele não se esqueceu de você, Jesus, ele continua olhando para você. E te peço que não faça como eu já fiz, de ficar revoltado com ele, de acusá-lo e dizer aí tantas coisas horríveis sobre ele. Porque não entendemos agora muitos desertos que a gente passa, não entendemos muitas provações que ele permite que estejamos ali diante daquilo, mas precisamos ter uma certeza em nosso coração que ele está conosco em todos os momentos. E eu ainda vou trazer aqui para vocês, entre momento, outras cartas do apóstolo Paulo, outras mensagens que ele deixou, e você vai ver que houve um momento em que Deus falou para Paulo lá, minha graça te basta. Que aí é quando ele fala, né, do espinho na carne. Que às vezes a gente acha que Deus vai permitir que a gente caminhe sem nenhum espinho na carne. E o espinho na carne, basicamente, podem ser várias coisas. Pode ser mais de um espinho. Eu só quero que realmente você não esqueça que você é amado. Que ele não é indiferente com a sua dor. Muito pelo contrário. Ele continua cuidando de você
E isso eu sei o quanto não faz sentido. Na lógica do mundo não faz sentido. O mundo olha para nós e fala, que Deus é esse que vocês servem? Que tal de Jesus é esse que você diz que vai vir me salvar? Que Jesus é esse que permitiu com que isso aqui acontecesse na minha vida? O mundo já nos odeia. Eles não acreditam, eles não confiam. E Jesus ainda assim continua amando cada um deles. Deus continua amando cada um deles. O amor de Deus é incondicional. E eu quero que você, de verdade, não esqueça disso. Não esqueça disso. Eu não sei o que você está passando, o que é que você está pedindo para Deus, o que é que Ele ainda não permitiu que acontecesse, o que é que Ele não permitiu ainda que passasse. Mas saiba que Ele é Deus. Ele sempre cura de tudo. Os planos dele são infinitamente maiores que os nossos. Ele sabe o dia de amanhã e ele sabe todas as coisas que ainda irão acontecer. Ele já escreveu todos os seus dias e ele já sonhava e já te amava muito antes de você chegar na barriga da sua mãe. Só quero que você não se deixe levar pela maré. Só não se deixe levar pelas ondas mais agitadas. E se você afundar, Ele vai estender a mão, te trazer a turma para respirar. Isso daí eu posso te garantir, porque por um longo período da minha vida eu sempre fiquei ali me afogando e ele sempre me puxava para respirar. E eu só achava que era eu mesmo que tinha muitas habilidades para conseguir voltar e alcançar ali a superfície, mas sempre foi ele. Eu só não quero que no meio da dificuldade você busque tudo menos ele, porque você não vai encontrar. E eu não quero que você siga o caminho escuro, que ele é lâmpada para os seus pés. Eu não quero que você siga o caminho da tristeza. Eu não quero que você se prenda nos vícios. Eu não quero que você precise tapar cada um desses buracos aí dentro com drogas, com tantas coisas que não vão resolver o seu problema. O álcool não vai resolver. Fugir de si mesmo não vai resolver. Mas você tem um Deus que te ama. E quando você olhar para a cruz, você vai lembrar quem foi que estava lá por você. E Ele está aí com você. Se mantenha firme e peça para Ele. Peça para Ele, clama. Ele vai inclinar os ouvidos para te ouvir. Porque Ele continua te amando e cuidando de você, mesmo sem você orar, mesmo sem você pedir. Ele continua cuidando de cada passo seu. Tolhendo cada um dos seus pequeninos. Que você possa cada vez mais alcançar níveis mais profundos de intimidade e conhecer o coração de Cristo. Não baseie o amor dele como o amor do mundo. Ele não te rejeita, ele não te humilha, ele não te maltrata. Ele sempre vai estar de braços abertos para você. Você não está sozinho. Não está. A própria Bíblia diz que ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho que ainda mama, Deus não se esquecerá dele. Confie, vai passar e Ele está com você. Que Jesus te abençoe.